Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula e hoje eu vou apresentar para vocês o conceito de listas. Listas são os locais onde nós armazenamos os nossos dados no SharePoint. Então, para você ter um exemplo do que é uma lista, quando você usa o WhatsApp, por exemplo, você tem lá os seus contatos e aí quando você abre um contato, você pode mandar mensagens para ele e ele também pode te mandar mensagens. E onde ficam salvos essas informações? Elas ficam salvas num banco de dados, tá ok? E as nossas listas aqui no SharePoint são como tabelas de bancos de dados. Se isso ainda está confuso para você, eu vou vir aqui em conteúdo do site para te mostrar na prática como isso funciona, tá ok? Então, olha só, eu vou criar aqui uma nova lista no nosso site SharePoint. Aqui estou visualizando todo o conteúdo do meu site. Eu vou vir aqui em novo e vou criar uma lista. E aí eu vou criar aqui uma lista em branco, tá? Só para ilustrar rapidamente para vocês aqui. A minha lista vai chamar contatos. Então isso quer dizer o quê? Que eu quero gravar informações de contatos aqui dentro dessa lista. Então aqui, quando eu crio uma lista, por padrão, ela já cria, por exemplo, para mim, uma coluna na minha lista, chamada título. Essa coluna, título, eu vou renomear ela. Então eu cliquei aqui na setinha e vou renomear. Vou dar aqui o nome, vou chamar ela de nome ao invés de título, tá? Então esse aqui vai ser o nome do meu contato. Agora eu vou adicionar uma outra coluna que vai ser o telefone do meu contato. Então eu vou escolher aqui, ó, que eu quero adicionar uma coluna para me digitar um texto. Eu vou chamar de telefone, tá? Telefone do meu contato. Vou salvar e vou adicionar aqui também a data de aniversário do meu contato. Então eu vou escolher aqui, ó, data e hora. Tá? Data e hora. Eu vou colocar aqui data, aniversário do meu contato. E aí vou colocar aqui salvar, tá ok? Olha só, quando eu faço isso, se eu clicar aqui em novo, eu já consigo cadastrar um contato. Então eu vou cadastrar aqui o contato, por exemplo, João. O telefone do João vai ser 11 e um número qualquer aqui, tá ok? E a data de aniversário do João, ele aparece aqui um calendário, tá vendo? Eu posso até colocar uma data aqui, posso mudar aqui também. Então vocês perceberam que quando eu criei o campo aqui na nossa lista, data aniversário, eu falei que ele era um campo data. E aí automaticamente ele já fez um calendário para mim, né? Então alguns campos, dependendo do tipo que você define para o campo, ele muda aqui a caixinha onde você vai digitar. Nesse caso aqui ele colocou um calendário. Então olha só, de salvar, eu já cadastrei um contato. Então, imagina que, fazendo analogia com o WhatsApp, os seus contatos, por exemplo, se você usa Android, eles ficam salvos num aplicativo chamado Contatos. E aí você pode criar um contato, colocar o nome dele, o telefone, a data de aniversário e você salva. Então aquilo lá está sendo salvo num banco de dados que a gente fala. E aqui no SharePoint, nós temos as listas, onde nós podemos armazenar dados. Então aqui eu criei uma lista de contatos e criei 3 colunas, né? Mas eu poderia criar uma lista de qualquer coisa. Imagina o seguinte: eu tenho um restaurante. Eu posso criar uma lista de clientes. E aí aqui eu posso cadastrar os meus clientes, tá? Eu trabalho num condomínio. Eu posso criar uma lista de visitantes, onde eu vou cadastrar todos os dados do visitante que entrou no condomínio. Eu tenho um cadastro de produto. Eu vendo produtos. Eu posso ter uma lista de produtos, onde eu vou ter o nome do produto, a quantidade em estoque, o preço do produto, tá ok? Então as listas a gente usa para a gente armazenar dados. Aqui eu posso cadastrar vários contatos, né? Posso cadastrar a Maria, posso colocar aqui o telefone da Maria, posso colocar uma data de aniversário para ela e posso ir cadastrando diversos contatos, tá ok? Então as listas têm esse objetivo, a gente ter diversas informações aqui e eu posso ter diversas listas no meu site, que eu criei uma, mas eu posso criar várias, tá? Então, dependendo do que você vai precisar, você vai criando as listas e vai criando as colunas, tá ok? E aí aqui sobre as colunas, existe uma variedade enorme de colunas. Então, até agora a gente criou uma coluna texto com uma linha, nós criamos uma coluna data e hora.
Eu quero mostrar para vocês aqui outras colunas. Então, por exemplo, aqui, ó, coluna número, tá? Coloco aqui número e coloco, por exemplo, aqui número do endereço. Não sei, vamos supor que fosse o número. Aqui a gente vai gravar o endereço da pessoa. Então aqui eu vou colocar o número do endereço. Aqui uma boa prática que normalmente eu sugiro é você criar as colunas sem colocar espaço e sem acento num primeiro momento. Então eu poderia colocar assim, ó, número, endereço, né? Então vamos supor, rua Getúlio Vargas, número 50. Então aqui seria o número, tá? Do meu endereço. E aí aqui eu vou colocar aqui o tipo de dados que eu vou guardar aqui é um número. Diferente do telefone, por exemplo, que eu coloquei texto, né? Porque eu queria colocar tracinho e tudo. Se eu colocasse número, ele não ia deixar eu colocar tracinho, por exemplo. Então eu coloco aqui número e endereço, dou salvar. Aqui essa opção de casas decimais eu posso tirar, porque número não tem casas decimais, né? O número é sempre inteiro. Então eu posso colocar aqui salvar. Eu tenho, por exemplo, aqui outras colunas, sim ou não. Então, por exemplo, vamos colocar aqui sim ou não. Tem filhos, por exemplo. Esse contato tem filhos. Vai ser um campo sim ou não. E por padrão ele vai ser não, por exemplo. Depois que eu crio a coluna assim, sem espaço e sem acento, eu posso mudar ela. E aí colocar do jeito que eu quero. O ideal é você criar sem espaço e sem acento. Depois você pode clicar na coluna, clicar em editar. E aí você pode renomear a coluna. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, número. Posso colocar acento. Ó, número e endereço que também tem acento, né? Pronto, posso colocar assim e posso salvar. Aí agora ele já vai ficar direitinho, ó, número e endereço. Mesma coisa que o tem filhos. Eu posso editar agora que eu já criei e coloco, tipo, tem filhos. Posso pôr até uma interrogação se eu quiser, né? Não vou colocar não, mas poderia. Então olha só, eu já criei alguns campos a mais. E olha, eu vou dar um novo aqui para vocês verem. O campo. Deixa eu dar uma atualizar aqui, porque ele não viu que a gente criou essas colunas. Quando eu der um novo agora, vocês vão ver que aqui em número, ele já dá um alerta aqui, ó. Ele tem esse símbolozinho de número 1 aqui, que quer dizer que eu só posso colocar números. Se eu tentar colocar letras aqui, ele fala, ó, valor numérico inválido. Então, eu só posso colocar números aqui. E o tem filhos, olha só. Eu posso colocar sim. E se eu deixo desmarcado é não. Então ele gera uma caixinha para marcar e desmarcar. Por que eu estou mostrando isso? Né? De acordo com o tipo de dados que a gente fala, que a gente seleciona aqui, ele monta algo diferente para nós. Por exemplo, esse campo aqui, escolha. Ó. Eu vou criar um campo aqui, escolha, por exemplo. Vou colocar aqui parentesco desse contato. Parentesco. Aí eu vou colocar aqui amigo, família. Família. Conhecido. E aí, quando eu faço isso, quando eu crio uma coluna desse tipo escolha e coloco essas opções, olha só o que acontece. Quando eu der um novo aqui agora, atualizei para ele enxergar que eu queria essa coluna nova. Quando eu dou um novo aqui, parentesco é uma caixa que eu posso selecionar, tá vendo? Posso selecionar aqui qual valor eu quero. Então, outra coluna legal aqui que a gente tem, ó, coluna de imagem. Quando eu crio uma coluna de imagem, foto, contato. Vou criar aqui, salvar. Às vezes essa janelinha aqui demora um pouquinho para sumir, tá? Só você clicar fora assim, ela some. Então, aqui a foto do contato. Vou dar um refresh na página novamente. Se eu clicar aqui em novo, vamos pegar aqui, por exemplo, o João. Não vou clicar em novo agora. Eu vou clicar no João e vou editar o João. Vou modificar as informações dele. Vou vir aqui, ó, adicionar uma imagem. Eu posso selecionar uma imagem para o João, né? Então eu vou vir aqui, por exemplo, e vou selecionar aqui uma imagem para o João. Faz de conta que a foto do João
é essa aqui, ó. Tá? Vou dar salvar. E aí já vai aparecer aqui a foto do João, tá vendo? Então é aquilo que eu tô falando para vocês. De acordo com o tipo da coluna que a gente cria aqui, vai mostrar alguma coisa diferente, tá? Por exemplo, se eu crio uma coluna pessoa aqui, ele vai mostrar uma caixinha para mim encontrar uma pessoa na empresa. Então eu vou colocar aqui né, nesse cadastro de contatos, quem que é o responsável por esse contato? Vamos supor que seja isso, né? Não posso criar com acento. Primeiro a gente cria sem acento. Então, se eu crio uma caixinha responsável, olha só, que tipo de controle que a gente fala que vai aparecer na tela para a gente preencher? Eu venho aqui agora, ó, responsável. Quando eu começar a digitar aqui, vou começar a digitar, por exemplo, ó, João. Ele já mostra aqui, ó, João RH, que é um funcionário da empresa. Entendeu? Aí eu clico, ó, ele já aparece aqui o João. Então, de acordo com o tipo de dados, as colunas vão mudando, tá? E aí você tem diversos tipos de dados aqui. Então, por exemplo, quando você vai trabalhar com um valor, você pode usar aqui o moeda ou você pode usar um número. Vai trabalhar com datas? Tem esse tipo. Precisa de uma caixa de seleção, que nem eu coloquei ali parentesco, né? Familiar, amigo. Usa o campo escolha. Precisa, por exemplo, usar imagem? Tem aqui também, tá ok? E aí você tem diversos tipos de campo aqui que você pode usar. Aqui nós conhecemos alguns, à medida que a gente for avançando no curso, a gente vai aprender outros desses tipos, até porque aqui tem um botão mais e aí a gente vai ver outros tipos, tá ok? Mas por hoje eu queria mostrar para vocês então que uma lista é um local onde a gente pode armazenar informações diversas, né? Nós podemos criar inúmeras colunas aqui, tá ok? E uma coisa legal da lista, até para quem tem conhecimento em Excel, uma lista é o equivalente a um Excel. E aí, para provar isso para vocês, eu vou clicar aqui em exportar para o Excel, só para vocês verem aqui, ó. Vou mandar abrir isso que eu exportei. Ele vai abrir o Excel. Vou colocar aqui sim para ele abrir, habilitar. E olha só. Deixa ele terminar de abrir aqui. Olha só. Ele trouxe aqui as colunas, ó, lá da lista pra gente. Então isso aqui poderia ser uma planilha Excel de contatos, né? Que tem várias colunas, ó. Tem várias colunas nessa planilha. E várias linhas, que seriam os meus contatos. Se você reparar que no final ele cria essas duas colunas aqui, que são específicas lá da lista do SharePoint, mas as demais colunas são as colunas que a gente criou lá na nossa lista, tá ok? Então, uma lista é bem equivalente aqui a uma planilha de Excel. Então, hoje nessa aula era isso que eu queria mostrar para vocês. A gente criou nossa primeira lista, expliquei para vocês que uma lista é como se fosse um Excel, é como se fosse uma tabela de banco de dados também, onde a gente tem várias linhas e várias colunas que a gente pode criar, tá ok? Então, tudo que quando a gente for criar um aplicativo lá no Power Apps, esse aplicativo ele vai precisar gravar os dados em algum lugar. A gente pode criar listas e o aplicativo vai gravar os dados aqui nessas listas, tá ok? Vocês viram que a gente pode usar a lista por aqui também. Mas no nosso caso, a gente vai usar as listas bastante pelos aplicativos. Então, a gente vai criar o aplicativo vai ter as telas lá e ele vai salvar as informações aqui nas listas, tá bem? Então era isso que eu queria falar para vocês nessa aula e até a próxima.